Olá, shalom, shalom. Esse é o terceiro vídeo que você está assistindo sobre o nosso discipulado de casamento. Eu sou a pastora Viviane Mairink, eu sou do Ministério MISPA Águias de Resgate. Siga a gente, no YouTube, nós temos uma live diária, nos procure lá no Instagram, @MISPA Missão Águias de Resgate. Nosso ministério é um ministério de cura, de libertação, de resgate de vidas, de levar a esperança e o consolo do Evangelho aos quebrantados de coração, curar aqueles que estão emocionalmente abalados, libertar aqueles que estão escravos e aqueles que estão presos em cativeiros. Esse é o nosso papel, a nossa missão, o ID que o Senhor Jesus deixou para gente. Não só para gente, mas para todo cristão. Bem, nesse terceiro momento, nós vamos falar um pouco do início das coisas, né? Do início das coisas. O que eu chamo do início das coisas? O início das coisas diz respeito ao tempo de namoro e ao que aconteceu antes do namoro e depois do namoro. Por quê? Todo mundo que casa, normalmente, tem um período que antecede esse casamento. Nós sabemos que na Bíblia não existe previsão de namoro. A Bíblia não narra nenhum namoro. A Bíblia narra compromissos para casamento. Então, o namoro é uma invenção do ser humano, né? É um jeito que o ser humano deu para guardar o casamento. As coisas não eram assim nos tempos bíblicos. Nos tempos bíblicos, o noivo pedia a mão da noiva, selava-se o compromisso, o noivo, ia ganhar a vida, ia fazer por onde para proporcionar à futura esposa um lar, e essa esposa ficava aguardando com a lamparina acesa. Na palavra a gente tem até aquela parábola, né, daquelas virgens, das 10 virgens, as virgens que têm óleo na lamparina e as que não têm. E a lamparina acesa com óleo era o sinal de que aquela noiva estava aguardando o noivo. E quando o noivo chegava, havia ali o casamento, uma cerimônia simples, um gesto simples. Isso com certeza deveria depender, né, do nível de posição social ali, né, da complexidade da festa, aquilo tudo. Quando havia uma festa de casamento, ela durava muitos e muitos dias. A tradução judaica é de uma festa longa e, por fim, né, o casamento se consumava com o ato sexual em que o noivo e a noiva, agora marido e esposa, e mulher, né, na linguagem certa seria mulher, não seria esposa, porque esposa ainda remete à prometida, onde marido e mulher lhe selavam aquela aliança através do ato sexual. Por quê? Porque o ato sexual, ele é a união de corpo, de alma e de espírito. O resultado do nosso casamento, né, aquilo que o nosso casamento reflete, como eu disse lá no vídeo 1, ele tem muito a ver com as experiências que a gente teve antes do casamento, como indivíduos, e também como casal que se prepara para casar. E aí, vamos lá, vamos falar de algumas coisas, né? O inferno, o mal, ele age na vida da gente quando ele encontra legalidades. E o que são legalidades? Legalidades são autorizações que nós damos para que espíritos das trevas ajam na nossa vida. Como é que eu autorizo isso? Através de atitudes minhas, né? Atitudes minhas, erros, escolhas antes do batismo e também depois do batismo. Eu devo te dizer que, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, que nós trabalhamos com libertação há algum tempo, há alguns anos. E a experiência nos mostra, assim como também a palavra, porque o Senhor Jesus faz referência a isso, né? Quando ele diz que o batismo salva, né? O batismo salva, o batismo não liberta. O que liberta é a verdade. Nós, com toda certeza, quando nós temos atitudes e fazemos escolhas ao longo da nossa vida, mesmo quando a gente ainda não é batizado, a gente cria conexões com trevas. Tanto assim que há várias pessoas que serviram a demônios durante um período da vida,
convertem, vêm para Jesus e elas têm que passar por um processo de limpeza, de descontaminação. E da mesma forma é conosco. Então, se eu tenho uma vida desregrada, se eu tive várias relações sexuais com parceiros diferentes, se eu tive diversas expressões de moralidade sexual, passando por adultérios, né, relações sexuais com pessoas que já eram casadas, ou se você já foi casado e adulterou, se você já se dedicou à prostituição, se você teve práticas contrárias à palavra de Deus, práticas sexuais que a palavra não aprova, se você vem de uma família de históricos contínuos, de divórcio, de relacionamentos desfeitos, pais que foram extremamente promíscuos, né? Você sabe de histórias aí do seu pai ou da sua mãe, dos seus avós, dos seus bisavós, enfim, a história da sua família vai dizer muito daquilo que você vai ter que lidar e a sua história pregressa também. Então não adianta achar que eu estou batizada e eu vou entrar num casamento e que aquilo que eu fiz anteriormente, que aquilo não vai gerar nenhum tipo de consequência para mim. A idolatria é outra coisa que influencia na vida sexual de um casal. Quando as pessoas envolvidas, os consortes, os cônjuges, eles vêm de histórico de idolatria, famílias idólatras, idólatras de imagens, e aí vocês já vão entendendo o que eu estou falando, isso vai impactar nas condutas sexuais. Por quê? Porque a idolatria na Bíblia, ela é o tempo todo atrelada à questão da prostituição e da imoralidade sexual. O tempo todo, quando o Senhor vai falar de Israel idólatra, que ele chama Israel e Judá de idólatra, ele faz a conexão do pecado sexual com a questão da idolatria. Então, veja bem, se você vem de uma linhagem de casamentos desfeitos, casamentos infelizes, frustrados, históricos de adultério, pessoas envolvidas com idolatria, feitiçarias, se você é uma pessoa que você já converteu mais tarde, você saiu por aí, né, vivendo a vida plenamente, digamos assim, né, para não falar uma coisa mais pesada, se você fez escolhas naquele momento que não tinham nada a ver com a palavra, multiplicidade de parceiros, ainda que um só, não tive multiplicidade, eu tive um, já é o suficiente, né? Você já está atrelado com trevas. Isso por quê? Porque, como eu disse, o ato sexual, ele é corpo, alma e espírito ali, ó. E se você se deita com alguém que não é o seu cônjuge, se você teve uma relação sexual que não foi com o seu cônjuge, você trouxe para a sua vida tudo aquilo que está circundando o mundo espiritual da pessoa com quem você teve relação sexual. E isso quem está falando é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala que aquele que se deita com a prostituta se torna uma só carne com ela. Não é à toa que o motivo declarado para divórcio é o adultério. Por quê? Porque entrou um terceiro na aliança, entrou um terceiro elemento no meio da coisa e a aliança está quebrada. O que também não significa que não pode ser restaurado. Bem, então, o que a gente tem que analisar? Qual que é o histórico de um? Qual que é o histórico de vida do outro? Né? Quais são as presenças satânicas, demoníacas nos dois nichos de família? O que repete na sua família? Né? Repete o quê? Traição, mulheres frias, esfriamento, né? Mulheres distantes. O que repete? Esse é um primeiro ponto a ser observado. O segundo ponto a ser observado é a questão do julgo desigual. Porque a Bíblia, ela diz que nós não devemos nos casar em julgo desigual. E o que a gente vê muitas vezes? As pessoas se envolvendo em julgo desigual e acreditando que elas vão ser um veículo de conversão na vida do outro. E isso não se revela verdadeiro. Muitas vezes o que acontece
é que aquele que é convertido acaba se afastando do Senhor por causa da aproximação com aquele que não é. Porque aquele que não é acaba levando aquele que é a atos que não condizem com a conversão dele. Então, o casamento com julgo desigual, ele exige muito esforço e, como é um pecado, casar em julgo desigual é um pecado, você está sujeito às consequências das suas escolhas. E o que é um julgo desigual? Um julgo desigual é uma pessoa que não é convertida com outra que é convertida. Como é que eu sei se uma pessoa é convertida? Pelo fruto do Espírito. Né? Você vai lá em Gálatas 5 e vai ver lá o que 5 ou 6, você pode olhar aí, você vai ver o que é fruto do Espírito. O que mostra que uma pessoa tem a ação do Espírito Santo na vida dela. Ela manifestar amor, manifestar domínio próprio, bondade, benignidade, paciência e por aí vai, né? Então não adianta você pegar uma pessoa que foi lá e tomou um banho de piscina e achar que essa pessoa está convertida, né? Vamos ver o nível de conversão. Vamos ver o nível de entrega. E aí eu tenho realmente que analisar de uma forma muito a miúde e do ponto de vista espiritual. Tem pessoas que falam assim, o julgo desigual em todas as áreas. Se for diferenças de idade, diferença de classe social, diferença de poder aquisitivo, diferença de instrução. Claro que as diferenças, elas vão apresentar dificuldades. Quanto mais diferente eu for da pessoa com que eu casei, maior é o nível de entendimento que vai ter que ter ali. Isso é uma coisa evidente. Mas eu acredito que a palavra está preocupada com a questão espiritual. Então, se você é uma pessoa que gosta de servir a Deus, se você é uma pessoa que quer se dedicar ao reino, né, que quer ser usado, você precisa procurar uma pessoa que queira as mesmas coisas. Não tem condições de eu estar aqui na minha casa agora, gravando esse vídeo, e o meu marido ficar chateado porque ele queria que eu estivesse assistindo uma série da Netflix com ele, né? Não adianta o meu marido querer sair para evangelizar pessoas na rua e eu não entender isso, não vibrar com isso, não fazer parte de mim isso. Por quê? Porque vai dar confusão. Para isso, as pessoas têm que estar no mesmo patamar espiritual, o mais próximo possível um do outro. Isso gera muito problema, porque já vi casos de pessoas, por exemplo, que a mulher sabia que ela tinha que ter um momento de oração separado e o homem não entendia isso, ele achava que ela estava pegando o telefone para poder ficar paquerando homens, sei lá o que ele pensava, né? E na verdade é por quê? Porque a mulher lê a palavra e sabia, tinha um entendimento espiritual de que ela precisa dos momentos, né, de recolhimento na presença de Deus. Então, esse é um outro aspecto. E aí, o que eu faço, pastora? Eu casei e eu julgo desigualíssimo. O que fazer? Orar, né? Você já casou, agora você tem que orar. Você tem que pôr o joelho no chão. Ah, mas é o meu cônjuge que é muito convertido. Ele é super convertido e eu não. Parabéns para o seu cônjuge que é super convertido. Cabe a você acompanhar o seu cônjuge, né? Então, se o seu marido é mais dedicado ao reino, mais dedicado à palavra, tem mais entrega espiritual com você, cabe a você ir atrás dele. Se você é o que tem mais entrega espiritual, você deve orar. Você não deve, de forma nenhuma, ficar insistindo e forçando barra, que é o que a gente às vezes vê muita mulher fazer, né? Aquela insistência, tem que ir para a igreja, tem que ir comigo, tem que. E quanto mais o tem que ir vai atuando, menos a pessoa se aproxima de Deus e você vira uma pessoa desagradável, chata, né? E vai afastando aquela outra pessoa que precisa do Senhor, da presença dele. O Senhor não precisa de uma ajudinha. Você, com seu testemunho, você consegue fazer o seu cônjuge se aproximar de Deus. São inúmeros testemunhos de pessoas que, na descrição, caladinhas, discretas, conseguiram isso. Então, esse é um outro ponto de atenção.
Outra questão de máxima importância. Como é que foi esse namoro? Primeiro, teve namoro? Tem que ter namoro? Resposta: não, não tem que ter namoro. Tem que ter corte? É o ideal. Até para que a gente consiga conhecer a pessoa, né? Minimamente. Ter um entrosamento com a pessoa. Eu conheço várias histórias de pessoas que foram dar o primeiro beijo no altar, né? Tem que ser assim? Isso aí é você e o Senhor, né? Se você é uma pessoa que não tem domínio próprio, se você é uma pessoa que ou que tem, mas que você sabe que a parte física é um desafio na sua vida, é melhor você nem beijar, né? Não beija, faz a corte e casa, né? Casa. Tem que namorar quantos anos? Ô, gente, não tem que namorar quantos anos, né? Cada caso é um caso. A ideia é que você, se você identificou uma pessoa para você se relacionar, biblicamente, aquilo é para caminhar para o casamento. Não é para fazer um namoro de 10 anos, um namoro de 5 anos, uma união estável, um morar junto. Isso não é de Deus. Não é de Deus. A palavra, né, ela preza pelo casamento, pelo matrimônio, que é uma aliança. E na legislação, isso tem um significado, né? Isso tem um significado. E o que a gente vê são pessoas indo morar junto, fazendo test drive, e aí começa a descobrir que a estrada onde ele vai testar o test drive, o carro dele, o test drive dele onde ele vai fazer, ela é acidentada, ela é cheia de curva e não tem compromisso com a pessoa e chuta o balde e chama a próxima senha. É isso que eu já vi acontecer inúmeras vezes. Então, por isso que a gente insiste. Não tem motivo para as pessoas não se casarem. Não existe esse motivo. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Hoje os cartórios fazem de graça. Mas eu não posso fazer uma festa agora. Então tá. Então a festa é mais importante do que a santidade do seu relacionamento. É isso que você está me dizendo, né? A festa é muito importante. Eu quero fazer algo. Isso. Então você está colocando isso acima da necessidade de obedecer ao Senhor. Que bacana, que legal, né? Sem comentário. Então, o namoro, ele tem que ser, a corte, né? Do jeito que você quiser dizer, tem que ser breve, com o mínimo contato físico possível, e ele tem que ser pelo tempo necessário para que as pessoas tenham convicção daquilo que elas vão fazer, né? Não case correndo para você ter relação sexual. Se você está casando correndo porque você está desesperado querendo ter uma relação sexual, você vai fazer a maior besteira da sua vida. Não faça isso. Vai orar, vai jejuar, vai matar essa carne, vai sossegar, né, um pouco aí o facho, com perdão da expressão, e espera, espera, não casa correndo porque você precisa ter uma relação sexual. Porque você não vai passar o resto da sua vida com alguém por causa de uma relação sexual. Você vai ter que ver o contexto, né? Então é muito bom conhecer os familiares, né? Conhecer o jeito da pessoa, aprender sobre a pessoa e principalmente, gente, buscar de Deus, né? Quando uma pessoa aparece na nossa vida, a gente tem que orar e perguntar para o Senhor, orar em silêncio, não ore em voz alta, que o inferno ouve, começa a te mandar um tanto de sinal que não é sinal coisa nenhuma, é tudo coisa da sua cabeça. Então você tem que orar, buscar do Senhor, né? Se você vai como casal, né? Futuro casal, se quiser, vamos combinar da gente orar, isso é uma prática muito comum, né? Vamos combinar de orar para ver se é isso mesmo, se é isso que o Senhor tem para nós. E eu já vi casos, eu até já orei com outras pessoas que estavam, né, para assumir ou não namoro com outras, ajudei as pessoas em oração, e já vi casos que o Senhor vem e acaba com a história, fala, não, nada a ver, não tem nada a ver e tal, tá, né? Tira realmente aquilo de cena, do cenário. Então, assim, ora antes, ora em silêncio, busca uma confirmação. Entenda que o período de namoro não é um período para você curtir, para você ficar babando, né? Ao contrário do que a gente faz no mundo. No mundo a gente baba, né? Quando a gente tá no mundo, a gente começa a namorar.
que a pessoa mais linda, mais perfeita, mais tudo de bom. No mundo bíblico não é assim. Aquele namoro ali é para você ver o problema, ver o defeito. E o defeito não vai melhorar. Não tem ilusão. Ah, isso aqui, se eu casar, melhora. Não. Se a pessoa quiser melhorar, ela vai melhorar. Mas não é você casar que vai melhorar. Pelo contrário, o casamento vai fazer parecer mais nítido ainda o problema daquela pessoa em relação a você. E em relação ao comportamento dela, coisas que você não aprova, né? Coisas que você não vier a aprovar. A gente deve fugir da imoralidade sexual durante essa fase de namoro. A gente tem que fugir da imoralidade sexual. A Bíblia usa essa expressão. Fuja. Por quê? Porque a imoralidade sexual, ela cega o nosso entendimento. Por isso que Sansão ficou cego na palavra. Porque a imoralidade sexual dele deixou ele cego. Não é à toa. As coisas da Bíblia não estão lá por estar, né? Então, a cegueira física também remete à cegueira espiritual. A gente perde o discernimento. A gente perde a sensibilidade. A gente perde a comunicação com o Espírito Santo. Então, a imoralidade sexual, a gente tem que fugir dela. Se você não tem, ou se você tem essa fraqueza, e tudo bem se você tiver, foge, né? Não fica sozinho, não fica namorando dentro de carro, não fica brincando com o perigo. Porque o perigo existe, gente, né? O perigo existe. A carne da gente não converte, os hormônios da gente não convertem, né? A carne ela não vai receber o Espírito Santo e falar, agora não deixei de ser carne. Não, a carne é carne, né? E então a gente tem que ter todo esse cuidado de jamais permitir esse tipo de situação, de se expor. E o que acontece? Tudo isso que eu tô falando aqui, em vários casos, é totalmente ignorado. E hoje, dentro das igrejas, não só hoje, como de uns bons anos para cá, eu tenho percebido isso, sei lá, acho que até antes, não sei se é só de agora, de verdade, não sei. O que a gente percebe são as pessoas que mandam largada, né? Ah, é porque eu vou casar, então eu posso ter relação sexual agora. Eu vou casar, eu tô fazendo com compromisso de casar. Eu já escutei casos do homem, no caso, o namorado. Era crente, a namorada não era, e ela me contou rolando de rir que ele acabava de fazer sexo com ela namorando, ajoelhava na beirada da cama e orava. Quer dizer, a iniquidade total, né? A falta total de noção. Quer dizer, você acaba de fazer, você vai para o quarto, você tem tempo de interromper o processo, né? E você não faz isso, você deixa rolar. E depois você vai ajoelhar para orar? Por favor, né? Me poupe. Então, gente, o que acontece? A gente tem que fugir disso e as pessoas estão naturalizando isso. E aí a gente vai ver o resultado lá na frente. Lá na frente. Pessoas que não vão se casar com quem estão achando que vão sair dilaceradas emocionalmente, porque como houve o sexo, o vínculo é muito forte, e na hora que desfaz o namoro, a pessoa fica devastada, como se fosse um divórcio. E se casar é um casamento regado a infidelidade, ciúme e esfriamento sexual. Porque enquanto você não casou, o inferno tá ali na área colocando fogo, né? Colocando fogo no parquinho, porque ele quer que você caia. Depois que você casa, ele faz de uma maneira que ele quer que você se esfrie e ache que isso é culpa do casamento, né? Então, quantas pessoas você e eu já ouvimos que fala assim, nossa, na época do namoro a gente pegava fogo, depois se casou, acabou. Por quê? Acabou porque o inferno saiu de cena e você deu uma legalidade para ele gerar o esfriamento, e depois do esfriamento vem a infidelidade, e aí o céu é o limite, né? Então, o que a gente faz na hora do namoro é muito determinante para o tipo de casamento que a gente vai ter, né? Então, o namoro em santidade, ele é meio caminho andado.
Um namoro sem santidade é muito problema. E as pessoas hoje estão queimando a largada e depois estão colhendo isso durante o casamento. E aí vem infidelidade, esfriamento, entra pornografia, entra masturbação, entra uma pancada de coisas, né? Coisas sérias que vão gerando legalidades até gerar, às vezes, até realmente um divórcio, chegando a esse ponto. Então, se você é da turma que não respeitou a santidade na hora que estava namorando, ou porque você não era convertido, ou porque mesmo convertido você achou alguém para falar com você que se você fosse casar com a pessoa, tudo bem para o Senhor, né? Que não é tão grave assim. Se você achou esse abençoado para falar isso, saiba que você tem coisas para tratar dentro do seu casamento, né? Você precisa tratar isso, você precisa confessar isso ao seu pastor, ao seu líder. Vocês precisam confessar e principalmente vocês precisam se arrepender, né? Porque não adianta dar uma desperto. Eu pinto e bola, depois eu confesso. Você tem que ter entendimento, né? Do que você, inclusive, jogou fora. Porque o Senhor, quando ele vê um casamento feito em santidade, ele abençoa o casal de diferentes maneiras, inclusive na vida sexual, né? Quem já era do mundo e converteu e depois casou em santidade, sabe dar esse testemunho aqui e vocês podem acreditar no que eu tô falando. A melhor vida sexual de uma pessoa é quando ela obedece a palavra. A qualidade da relação sexual é totalmente diferente. É outro nível de relação sexual. E é isso que você jogou fora quando você queimou a largada. Fora os inúmeros demônios que você convidou para o seu leito. Então, junta, pensa, a sua falta de obediência na hora do casamento, com as suas heranças espirituais e a do seu cônjuge, mais as legalidades que o cônjuge deu. E isso vai conviver dentro de um espaço físico, né? Mesmo porque a relação sexual com pessoas que não são da aliança do casamento, ela não atrai só demônios de moralidade sexual, ela atrai de tudo, né? Ela atrai de tudo, a miscelânea. Eu já atendi gente que teve relação com mulher que na hora lá estava possuída, né? E sabe-se Deus lá o que fez, né? Amarrações, uma série de coisas. Então, gente, é muito sério. O que você fez antes, o que você fez com o seu cônjuge antes dele ser cônjuge, e depois durante o casamento, né? Quando entra um monte de coisinhas erradas aí na relação sexual. Exemplo, masturbação, pornografia, né? E eu não vou entrar hoje nesse vídeo no âmbito da questão sexual, da vida sexual no casamento, porque isso é o próximo vídeo, provavelmente. Nós vamos falar só sobre vida sexual no casamento. Como que é, como é que tem que ser, né? O que pode, o que não pode. Porque fica esse monte de teoria aí. O que pode, o que não pode. Nós vamos ver, né? O que pode, o que não pode. Mas você se perguntar como que foi o seu namoro, como que foi a sua vida pretérita, você procurar ficar livre dessas legalidades, né? A Bíblia fala que aquele que confessa e se arrepende alcança misericórdia. Se você confessar e se arrepender, você vai ter a misericórdia do Senhor sobre a sua vida, né? Mas é arrepender mesmo. Por quê? Porque não vale a pena. É tão maravilhoso, é tão grandioso você ter uma vida sexual, um leito sem mácula, igual a palavra fala, né? É um leito sem mácula. É um leito onde as pessoas obedeceram a ordem, né, das coisas. Isso une muito o casal, isso gera um respeito muito grande, né? Um homem que soube esperar a hora de ter a relação com a esposa e a esposa que soube esperar também, que soube frear se fosse preciso, é outro nível de respeito dentro do casamento.
em termos de confiança, de não ficar achando que a mulher vai trair, vai fazer, vai acontecer, né? Muitas brigas podem ser poupadas, muitas discussões são evitadas. É, é incrível, assim, o poder que isso tem, né? Inclusive de derramar prosperidade. Hoje eu vou parar por aqui, né? Para você pensar, faça a lista, procure se informar, né? Na internet, lá no nosso canal, como é que faz para ficar livre dessas legalidades. Participa de uma das nossas imersões, a gente trata isso, né? Se você está vendo esse vídeo, você não mora em Belo Horizonte, na região metropolitana, não mora em Sete Lagoas, não mora em Minas, né? Você pode mandar um e-mail, né? Se comunicar com a gente lá no nosso canal, tanto no direct quanto no YouTube, no direct do Instagram, que a gente pode te indicar pessoas que estão habilitadas a trabalhar com você, a fazer esses desligamentos, porque isso gera muito, muito, muito problema no casamento, né? O que foi feito antes gera muito, 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 muito problema. Muito mesmo. Mais do que a gente possa imaginar. Tá bom? Então, é isso. Até o próximo capítulo deste discipulado. Um grande abraço para você.